Olá, bem-vindo, Sora do Maranhão, este é o meu canal Pastoral e Pessoal. E nessa playlist aqui, nessa série, eu estou falando um pouco, ou bastante, ou menos do que deveria, ou mais do que eu gostaria de falar, ou menos do que eu gostaria de falar, enfim. Eu quero contribuir com pessoas que passam pela dificuldade do divórcio, pelas crises do casamento, pela busca pela oportunidade de um recomeço, de um novo casamento, o que a igreja diz, o que a sua igreja pode falar, o seu pastor, enfim. Eu não quero causar polêmica, eu estou aqui nessa série compartilhando a minha história, compartilhei a minha vida, abri aqui o meu coração, você vai encontrar aqui na playlist o que aconteceu comigo e como eu estou sendo abençoado, feliz no segundo casamento, celebrando aí bodas de prata, logo mais, com muita alegria, servindo o Senhor no ministério também. Sei que não é um ponto pacífico, sei que há gente que pensa diferente e está tudo bem, eu não estou aqui para criar uma nova doutrina, eu estou aqui para compartilhar a minha experiência, que é baseada na palavra, eu tenho fundamento para isso. E eu sei que tem gente que nunca vai concordar comigo e tudo bem. Mas se tem gente para quem eu posso ser voz profética de Deus, eu posso trazer uma inspiração, posso trazer uma visão diferente, que Deus me usa assim para a glória dele em nome de Jesus. E eu quero pensar aqui um pouco, é um texto conhecido da Bíblia, ele é um texto que eu quero fazer uma aplicação amplificada, mas você vai ver que faz sentido de quando Davi ele tem a sua casa saqueada pelos inimigos espirituais em Ziclag. É um texto tremendo, 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 uma experiência incrível de Davi, que você vai encontrar ali em 1 Samuel capítulo 30, versículos 1 a 20. Eu vou fazer uma aplicação espiritual do que acontece quando alguém vai perder o seu casamento, quando alguém tem a sua casa invadida, o mundo espiritual das trevas entra e como que de uma certa forma traz adultério ou traz traição, se não é uma traição consumada, é um coração traindo, aí alguém sai de casa, aí leva os filhos, tudo é tirado, roubado, a vida cai, o mundo parece que acabou e que não tem esperança. E eu quero fazer uma figura aqui, porque aqui envolve justamente família, aqui envolve o mundo espiritual, aqui envolve a vida de Davi, que é uma vida tremenda. Então, eu quero ser bem objetivo nesse vídeo. O vídeo começa com Davi voltando então das suas incursões ali com o exército, voltando todos para casa. E então, quando eles chegam em Ziclag, onde eles estavam estabelecidos, eles descobrem que as suas mulheres e seus filhos foram levados embora, a casa está queimada e ali não tinha mais nada, não tinha um lugar para voltar. Eu não sei se você já passou por isso, espero que nunca, mas um dos momentos mais terríveis do divórcio é quando você não tem para onde voltar, você não tem o lugar de onde você fazia parte. Então nós temos o nosso lugar, nossa casa, nossas coisas, enfim, a família e tudo mais, e não ter para onde voltar é algo muito grave e é o que acontece aqui. E eu sei que alguns de vocês talvez estão nesse momento sem ter para onde voltar. Não tem mais a casa, não tem mais o lar, a esposa foi embora com os filhos, ou o marido foi embora com os filhos, ou enfim, tiveram que entregar o imóvel que vocês moravam. Enfim, é uma tragédia. E se você não passou por isso, mas está pensando em divórcio, entenda, você vai passar por isso mais cedo ou mais tarde, quer você queira, quer não queira. Então eu quero começar dizendo que aqui o que aconteceu de fato é Satanás entrou na casa, porque tinha uma brecha, porque tinha de alguma maneira uma oportunidade para ele agir, e Satanás ele veio para roubar, matar e destruir, ele vem causar divisão, o divórcio foi um plantio de Satanás no coração da humanidade, aí Deus ele acaba tendo que, para organizar as coisas, permitir carta de divórcio em situações extremas, e aí não é o ideal, não é o melhor, mas ele permite, ele sabe que vai ter que haver uma perda na vida das pessoas que passam pelo divórcio, eu sempre falo isso, o segundo casamento é uma bênção, mas com certeza vão sobrar problemas da primeira família, que vai ser difícil de acertar, e algumas coisas nunca vão ser consertadas. O fato é que então Davi, ele voltou, e aí o versículo 3 aqui do capítulo 30 de 1 Samuel diz que Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. E o que acontece então? Davi fica angustiado, porque daí as duas esposas dele, ele era casado também com Ainoã e Abigail, e o que acontece é que daí o povo queria apedrejar Davi por causa daquilo, porque ele levou os homens todos para a sua guerra, e quando voltou estava aquela situação. Imagina o líder passando a angústia da sua casa,
passando toda essa situação. E aí o que acontece é que ainda os que estão com ele querem apedrejá-lo. E aí o que a Bíblia diz? Porém, Davi se reanimou no Senhor, é o versículo 6, segunda parte. Se você está passando por um momento assim na sua vida, você precisa, primeiro ponto é, você precisa se animar, se reanimar no Senhor. E aí o que acontece? O que Davi fez então? Davi, versículo 8, Davi consultou ao Senhor, dizendo, eu vou perseguir, o bando, vou alcançar o bando. E o Senhor respondeu, persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. No caso do Davi, então, a resposta, Davi foi buscar a resposta do Senhor, ele se reanimou no Senhor, e Davi foi buscar a resposta do Senhor. A resposta que Deus deu para Davi pode ser para você ou pode não ser para você. Não estou dizendo que é profético, isso que te digo vai e vai reconquistar tudo, não necessariamente. Talvez o que você teve de responsabilidade para que o divórcio acontecesse, ou que essa separação agora, que parece que vai desembocar em divórcio acontecesse, pode ser que tenha, pode ser não, com certeza tem responsabilidade sua também, seja você o marido ou a esposa que está me assistindo. Os dois concorrem para um fim de um casamento, mas o fato é que não garanto que você se reanimar no Senhor e você buscar a direção do Senhor, a resposta vai ser sim, vai dar certo. Pode ser que ele diga, não, não tem mais jeito, acabou. Como eu já lidei com muitas famílias, em muitos casos, que não tinha mais jeito, acabou. Como eu lidei com muitos que a palavra era tem reconstrução e teve e houve reconstrução, até mesmo de pessoas divorciadas, casais que se chegaram a divorciar, casaram-se novamente entre si, eu tive o prazer de fazer parte do casamento. Então, eu quero dizer o seguinte, você precisa se reanimar no Senhor e precisa buscar no Senhor resposta. Mas o fato é que você precisa, seja correr atrás e ter convicção de que você fez todo o possível para uma reconciliação, para que se não tiver mais jeito e vier o divórcio, você vai falar, não, eu fiz tudo o que eu podia, a outra parte não quis mesmo, o Senhor sabe e Ele é o justo juiz e tudo bem. Não deixe você chegar no limite e falar, eu devia ter andado mais uma milha, eu devia ter perdoado, eu devia ter andado. Você não deixe isso acontecer. Mas então vamos lá. Eu estou dizendo aqui que veio ali o inimigo contra, Davi buscou a resposta do Senhor, e o que acontece é que Deus pode usar pessoas com palavras de confirmação ao seu coração. Por quê? O Davi saiu de lá, e então ele estava nessa palavra do Senhor de que ele iria perseguir o bando, que ele iria encontrar e que ele iria resgatar todas as coisas. Então quando ele sai, ele encontra um egípcio no meio do caminho. E o egípcio, então, sabe tudo o que está acontecendo, sabe onde está o bando que levou a todos, e ele dá a direção. E é uma bênção quando, nesse momento, além de você receber uma palavra do Senhor ao seu coração, você encontra alguém no meio do caminho que confirma aquela palavra. Então, isso é uma bênção, porque o Senhor vai estar ali te conduzindo na fé, te conduzindo a um lugar de fé, de segurança de fé, de que embora você não veja nada por algum tempo, você vai perseverar em oração e o Senhor vai te restaurar a sua família, vai restituir o seu casamento, você vai voltar a viver em família novamente. O Senhor pode fazer todas as coisas, já vi vários casos assim, meu Deus do céu, quantos? Então entenda, o Senhor ele vai confirmar o que ele fala. Pode ser que você vai encontrar alguém que diga para você, não, não vai dar certo. Quando eu e a Fúvia passamos uma grave crise na nossa vida, e aí nós estávamos esperando que o Senhor nos restituísse, ali era a questão financeira, de trabalho, de emprego, e nós passamos um aperto mesmo, assim, mas muito apertado. Aí um dia a gente estava lá no culto, tinha acabado o culto de oração da igreja que a gente congregava, tinha um grupo reunido ali, sabe, ali na plataforma, em volta do púlpito, ali tinha um músico também do louvor, tinha gente conversando, e aí veio um querido, profeta mesmo naquele dia do Senhor, ele veio até nós assim e ele falou, olha, pastor Haroldo, eu tenho uma palavra do Senhor para você. Eu falei, oh, que benção, acabou tudo, glória a Deus. Diga, meu irmão. Ele falou, olha, Deus me disse que ainda vai demorar 1 ano para ele restituir as coisas. Eu queria matar o profeta. Mas o fato é que ele falou da parte do Senhor. Realmente levou mais 1 ano naquela situação que nós estávamos, até que Deus começasse a mudar a nossa vida. Então nem sempre a palavra do Senhor ela vai ser aquela que você quer ouvir, mas ela vai ser a palavra do Senhor para você ser confortado e entender então que tem um tempo, que tem uma resposta, tem uma situação, que Ele ainda está trabalhando, que Ele não acabou o que Ele está fazendo e que aquele ingrediente necessário para gerar em você o que Ele quer produzir, a transformação que Ele quer produzir, o fortalecimento que Ele quer produzir, a resposta, a bênção que Ele quer dar e que você não tem estrutura para receber a bênção agora, porque talvez se Ele der a bênção financeira para você agora, você em vez de fazê-la multiplicar, você vai gastar tudo e ficar a 100 novamente, você não sabe. Deus sabe, Deus te ama.
E ele permite sofrimento no mundo nós vamos ter aflições, mas tenhamos bom ânimo, ele venceu o mundo, porque é na casa do luto que há sabedoria, diz Salomão, e nós aprendemos realmente na dificuldade mais do que quando tudo vai bem. Mas aí então o Davi continua no processo dele, a resposta é que sim, vai atrás, sim, ele mandou alguém no caminho para confirmar e dirigi-lo, até que chegou o momento da batalha, e o que acontece? Davi feriu os inimigos desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Então assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado, tudo Davi voltou a trazer, e também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e disseram, este é o despojo de Davi. Davi, como líder, então, que ia ser apedrejado, ele foi abençoado pelos seus, porque entenderam o papel dele como líder daquele grupo, como pastor daquele grupo, ele trouxe algo extraordinário. Meu querido, minha querida, eu não sei qual é a resposta de Deus para você, mas eu sei que ele vai cumprir o que ele tem na sua vida, nessa situação difícil e dolorida, seja uma grande restituição, seja o fim de um relacionamento que não tem mais jeito de permanecer, até que ele possa te abrir uma oportunidade de um novo tempo. Não sei qual é a sua história, mas eu sei que Deus te ama. Deus te ama tanto que ele deu Jesus para morrer por você na cruz do Calvário. Se ele nos deu a salvação eterna, muito mais ele pode resolver a nossa situação matrimonial, muito mais ele pode nos fortalecer numa situação de dificuldade e vai nos conduzir para perto dele, para a glória dele, em nome de Jesus. Vamos aprender com Davi nessa história, que não seja sua, em nome de Jesus, mas se você está nesse momento, eu me compadeço da sua história e eu quero orar por você. Eu oro para que Deus te abençoe, te fortaleça, que você possa ouvir a voz do Senhor acima da voz da sua alma, que o Senhor possa te conduzir em segurança por essa caminhada, até que você chegue do outro lado desse vale, porque o vale da sombra da morte não é a morte, é só sombra da morte. Você vai chegar do outro lado, com tudo restituído, ou pronto para um novo tempo na sua vida, como só o Senhor pode fazer, para a glória dele, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você não é a pessoa que está nessa situação, mas se você sabe de alguém, encaminhe esse vídeo, curta o vídeo, abençoe essa pessoa com esse conteúdo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração de alguém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.